As pessoas hoje em dia, elas querem uma palavra forte, elas querem oração forte, mas eu queria tirar 2 minutos com você para pensar a respeito de uma palavra fraca, oração fraca, coisas fracas. Pensa o seguinte, Deus nos faz muito livres, Deus não considera pessoas maiores que outras, todos nós nascemos com os mesmos direitos diante de Deus. Isso significa que Deus não tem dificuldade de se relacionar com nenhum tipo de pessoa. Ele tem a mesma facilidade de se relacionar com todos nós, todos os seres humanos. Mas o contrário não é verdade. Infelizmente, existem algumas pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Provavelmente você tem dificuldade de se relacionar com alguns tipos de pessoas. Mas pensa o seguinte, você já parou para analisar o fato de que Deus é maior que você? De que Ele é mais inteligente que você? De que Ele é mais experiente que você? De que Ele não foi melhorando com o decorrer do tempo? De que Ele não foi se tornando mais experiente, Ele não foi se tornando mais capaz, Ele não foi se tornando mais poderoso na sua caminhada de ser Deus? Pensa o seguinte, você não tem capacidade de gerar vida, por exemplo, e Deus faz esse milagre diariamente, milhares de vezes, todos os dias. Você não consegue entender nem mesmo como que é o funcionamento do seu próprio corpo. Você não consegue muitas vezes controlar exatamente o funcionamento dos seus pensamentos. Mas já parou para pensar que Deus conhece todos os pensamentos de todas as pessoas vivas 24 horas por dia, desde o dia que Ele criou Adão? Então é importante nós entendermos que existe uma grande diferença entre nós e Deus. Mas não se sinta condenado por isso, porque aparentemente eu tenho boas notícias para você, porque é fácil de perceber, conforme lemos os evangelhos, de que Jesus era amigo dos fracos. Jesus, ele sempre estava rodeado de pessoas fracas, leprosos, corruptos, prostitutas, gente simples da sociedade, aparentemente vivia perto de Jesus. Por que isso? Por que eu acabei de dizer que Deus não tem problema de se relacionar com nenhum tipo de pessoas, mas aparentemente os mais fracos é que se juntavam mais ao redor dele? Pode ser que as pessoas que se julgam muito fortes é quem tem dificuldades, quem tem problemas de se aproximar de Deus e reconhecer que Deus é maior do que eles. Por outro lado, essas pessoas fracas, socialmente fracas ou socialmente rejeitadas, elas eram transformadas conforme elas se encontravam com Jesus. Elas não se tornavam pessoas fortes, elas não se tornavam necessariamente muito decididas, elas não se tornavam líderes na sociedade, porém, elas encontravam esperança. E isso era mais importante do que essa mudança, do que ser forte. Para eles era mais importante ter esperança. Os discípulos também são um bom exemplo disso, porque eles não se tornaram perfeitos depois que eles começaram a caminhar com Jesus. Porém, Pedro, por exemplo, Pedro continuou errando, brigando, gostando de comida, mas ele foi transformado no seu interior. Ele nunca mais pegou numa espada para se defender ou para defender as verdades de Jesus. Ele deixou de ser forte para ser fraco. E quando nós lemos as cartas de Pedro, já no fim da sua vida, nós vamos perceber um Pedro maduro, disposto a sofrer pelo Evangelho e não mais lutar com espada. O apóstolo Paulo, acontece isso com ele também. Quando ele se converte, ele estava indo possivelmente prender e matar cristãos, mas quando ele se converteu, ele não se tornou uma pessoa mais forte. Pelo contrário, ele vai nos dizer em 2 Coríntios, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. E ainda, se tenho que gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então pensa bem, de onde vem essa ideia de que quando somos crentes temos que nos tornar criaturas inabaláveis? Você já percebeu que muitas vezes algumas igrejas até nos oferecem um kit do super crente, mas um kit meio às avessas, diferente daquela proposta da armadura de Efésios? O kit do super crente, ele é mais ou menos assim, ele vem com uma espada, mas não é para você usar contra o inimigo, contra as injustiças sociais, é para você espetar outras pessoas. Vem com a capa, mas essa capa pode servir para você esconder os seus próprios pecados. Vem com a máscara, para você fingir que é espiritual.
vem com escudo para você se defender das verdades que muitas vezes vêm até você e te confrontam e te chamam para mudar. E ele vem com um cinto também. E o cinto é uma parte importante desse kit, porque você usa ele para dominar a vida das pessoas quando você diz: eu sinto que você deveria fazer isso ou aquilo. Não usa o kit do supercrente. Não é dessa maneira. Nós vamos a Deus, nós realmente conhecemos o poder do Evangelho e da graça quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós deixamos de acreditar e depender da nossa própria força, quando nós recebemos a verdade de que através da graça nós nos tornamos melhores. Sabe, uma vez eu encontrei uma pessoa e eu comecei a falar a respeito da fé, compartilhar a respeito da graça, a respeito do Evangelho com ela. Ela falou: eu não quero ouvir essa conversa, porque o fim de todo cafajeste é ser crente. Eu falei: caramba, que verdade, excelente essa revelação que você teve. E é verdade, porque todos nós recebemos um corpo maravilhoso que funciona de maneira que a gente nem entende e a gente entrega esse corpo para o roubo, para a prostituição, para os vícios, para tanta coisa. Nós recebemos uma mente capaz de coisas extraordinárias e entupimos ela de besteira. Nós recebemos talentos incríveis, a capacidade de falar, e usamos essa habilidade para difamar outras pessoas. Eu acho que chega de ser tão forte. A Bíblia nos diz em Mateus: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde do coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não tente ser tão forte diante de Deus. Não tente ser mais forte do que Deus deveria ser na sua vida. E o grande perigo é que, se não estivermos colaborando com Deus e os seus propósitos em nós, pode ser que a gente acabe lutando contra esses propósitos. Deixa o seu kit de lado. Abraça a ideia de que você não precisa ser tão forte. Dependa mais da graça de Deus. Esse é um caminho mais seguro. As pessoas que fizeram diferença na vida da maioria das igrejas foram pessoas que tiveram coragem de ser fracas, de serem fracas, para que a fortaleza, a graça de Deus se manifestasse através deles. Eu acho que você deve refletir e pensar a respeito do quanto você tem tentado ser forte por si mesmo e depender um pouco mais da graça e da força que vai vir de Deus para você. Deus te abençoe.